Ora viva, muito boa tarde a todos aqueles que me acompanham, boa tarde a todos os meus seguidores e aqueles que pretendem se inscrever para o meu canal. Estou cá de volta, mais uma vez com as mesmas análises que eu tenho feito sobre o futebol a nível nacional e internacional e assim sendo, vamos começar também a falar um pouco sobre aquilo que aconteceu durante o final de semana, sábado, domingo, até mesmo sexta, sábado, domingo, por aí em diante, e vermos como é que foram os campeonatos. Na Europa tivemos alguns campeões esta semana, próxima semana também teremos alguns campeões, e em alguns campeonatos também, a nível da Ásia, provavelmente, se tudo correr bem, podemos ter também, a partir da próxima semana também, alguns campeões, muito mais na equipa do Cristiano Ronaldo, provavelmente, se tudo correr bem. É claro que eles tiveram um deslize ontem, tiveram uma pequena derrota, mas, enfim, é uma parte daquilo que nós vamos falar sobre a análise de hoje. Bem, dando início àquilo que vai ser a nossa análise, nós vamos olhar primeiro para a Europa, vamos começar da Europa, depois vamos subindo e descendo assim também de forma giratória. Bem, um dos jogos mais interessantes no final de semana foi exatamente, para mim, na minha análise, foi o Arsenal. Não é? Nós tivemos um Arsenal a jogar contra a Fulham. O Arsenal é uma equipa que está a lutar pelo título e obviamente conseguiu sair-se bem, conseguiu marcar 3 golos e foi uma coisa extremamente espetacular. O Fulham não conseguiu marcar nem sequer um golo, mas mesmo assim o Fulham está naquela posição em que já não se preocupa com rebaixamento, ou seja, já está na manutenção. Provavelmente o que tem que fazer o Fulham é lutar para ali ao lugar da Liga Conferência da Europa, né? Então o Arsenal fez um bom jogo e assim já está com 6 pontos de diferença, esperando o City, que vai ter algum jogo daqui, provavelmente amanhã ou depois da manhã vai ter algum jogo, que é para ver se o City ganha ou perde, mas acredito que aqui as pessoas devem estar a torcer para que o Arsenal torne-se campeão e de outra maneira para que o City possa perder os próximos jogos. Se assim for, o Arsenal pode respirar de alívio. Bem, outro jogo também interessante que nós tivemos foi o jogo do Aston Villa e o Tottenham. Bem, estamos a falar de um Tottenham que está na tangência, está mesmo entre a vida e a morte, digamos assim, em termos futebolísticos, não é? Bem, o Aston Villa, uma equipa muito boa, uma equipa muito bem posicionada no topo da tabela, está a lutar para a Liga dos Campeões e provavelmente poderá conseguir a sua manutenção. Garantindo assim manutenção já tinha garantido, mas também queria dizer lá nos lugares cimeiros, nos primeiros 5 classificados para a Liga dos Campeões, neste caso na Inglaterra, né? Então o Aston Villa esteve bem durante o jogo também, mas o Tottenham, como é aquele que está aflito, está a lutar pela manutenção, é a coisa mais importante neste momento, não interessa, ganha por quanto, ganha por 5-0, 4-0, mesmo 1-0, então neste momento o mais importante para o Tottenham é mesmo uma vitória e conseguiu arrancar uma vitória na casa do Aston Villa. Isto já é um passo positivo, significa que nos próximos jogos ele tem que ganhar para lutar ainda, sonhar até para estar para sair da zona de despromoção. Então foi o jogo entre Aston Villa e Tottenham. O outro jogo, como eu estava a dizer, foi este do Arsenal contra o Fulham. O Arsenal esteve bem, muitos esperavam, porque o Fulham é uma equipa muito bem, joga muito bem, tem um futebol muito bonito, tem jogadores ainda muito jovens que poderiam correr de primeiro até o último minuto, mas o Arsenal também está naquela luta pelo título, está naquela hegemonia que ele traz e conseguiu de forma muito simples vencer o Fulham por 3-0 e assim acabando tendo praticamente mais 6 pontos de diferença em relação ao Manchester City, que é o seguidor direito do Arsenal, ou seja, que está na segunda posição, mas a condição neste caso, né? Porque o Manchester City tem 2 jogos a menos, provavelmente, ou um jogo a menos, provavelmente por aí. Bem, então, temos um outro jogo também que foi muito importante, de extrema importância, como eu vinha dizendo, o Manchester United. O Manchester United agora é uma equipa que está a surpreender bastante, uma equipa que está a trazer resultados favoráveis. Como eu tinha dito anteriormente, se o Manchester United tivesse começado a jogar desta maneira logo no início da temporada, provavelmente teria Manchester United
ou campeão, Manchester United em segundo lugar, ou Manchester United a liderar o campeonato, neste caso da Inglaterra. Tenho plena certeza porque está fazendo um jogo extremamente bonito. Acordaram dos mortos e já estão a fazer uma reviravolta e está a ser jogos extremamente espetaculares. Acredito que já conseguiram praticamente a terceira posição, já está bem calcada, já está bem mantido a terceira posição e acredito que tem a Champions League pela frente para a próxima temporada. Bem, é um jogo muito corrido, foi um jogo também bastante disputado. Tivemos do outro lado o Salah e a companhia, depois do outro lado também tivemos o Bruno Fernandes por aí, que é um grande jogador, um jogador com muita maturidade, muita responsabilidade, ao mesmo tempo também a experiência. Mas, como se diz, o futebol é futebol, né? Do outro lado tínhamos Salah, que é o Liverpool, uma equipa também respeitadíssima, mas nesses últimos jogos, digamos assim, nesta época não esteve 100% e acabou tendo aquele deslize. O United venceu por 3-2 e conseguiu manter ainda a terceira posição para a Champions League. Bem, então estávamos mais ou menos aqui a fazer algumas análises sobre aquilo que está a acontecer mesmo na Europa e de forma muito particular na Inglaterra, onde o campeonato está aberto, está mesmo na disputa, digamos assim. Pequeno deslize, uma das equipas poderá vir a entregar o campeonato ao adversário. E assim sendo, estávamos praticamente, como eu estava a dizer, na Inglaterra, e agora vamos passar um pouco para a Espanha, onde já temos praticamente o campeão, o Barcelona, né? Teve uma vitória e automaticamente só falta um ponto em que poderá ser campeão. E o próximo jogo vai ser o clássico entre o Real Madrid e o Barcelona. Então, qualquer dos resultados, um empate, o Barcelona já é campeão, uma vitória ainda melhor. Se for a perder, provavelmente poderá adiar o título para uma outra fase. Bem, este é um dos jogos, são jogos também da Espanha, como eu estava a dizer, e tivemos também o Real Madrid, que conseguiu vencer o Espanhol. O Espanhol de Barcelona jogou em casa e perdeu por 0-2 contra o Real Madrid. O Real Madrid, como nós sabemos, está na segunda posição, mas obviamente que não espera nada do título, já está praticamente, a época já está perdida. Outro jogo também importante que nós tivemos foi o jogo entre o Lyon da França, o Lyon, a equipa do Endrick, o nosso menino brasileiro, o menininho aí, a joia brasileira do Lyon, contra o Rennes. Então, o jogo Lyon venceu 4-2, né? E o que lhe dá mais vantagem ainda de estar na disputa pelo título, como eu disse, em França, por exemplo, neste caso lá na França, a disputa pelo título ainda está em aberto entre o PSG, entre o Lyon e o Rennes. Acredito que o Rennes, que se não estou em erro, então essas três equipas estão na luta pelo título, então está em aberto, diferentemente da Espanha, como eu disse, onde já temos praticamente o campeão. E o outro campeão também que nós conseguimos tê-lo aqui foi o nosso poderoso Dragão, o Futebol Clube do Porto, sagrou-se campeão ontem, né? Ao vencer a Alverca uma bola e sagrou-se campeão. Bem, era de esperar, o Futebol Clube do Porto vinha fazendo uma bela exibição, vinha fazendo um jogo muito bom, pois embora ele não esteve muito bem na Liga dos Campeões, acabou saindo muito cedo, mas mesmo assim, quanto ao campeonato, ele comportou-se muito bem e acabou sendo campeão e merece, praticamente tenho que dizer isto, o título de campeão merece exatamente para o Futebol Clube do Porto, que é uma das equipas portuguesas mais renomadas neste momento. Obrigado. E neste caso o Futebol Clube do Porto acabou sendo campeão e mereceu, a vitória foi digna, foi merecedora. O Futebol Clube do Porto fez um bom investimento, não tão grande, mas fez um bom investimento. Foi levar o Thiago Silva, o brasileiro, que é um jogador experientíssimo na área de futebol, um jogador que já passou pelo PSG, já passou pelo Chelsea da Inglaterra, já passou pelo Fluminense e já passou pelo AC Milan, por aí em diante, e já passou pelo próprio Porto antigamente, antes de passar por estes todos os sítios. Então, é um jogador extremamente espetacular, um jogador com muita experiência e também acredito que a sua chamada seleção brasileira acaba
trazendo mais impacto para aquilo que é o futebol, né? De igual modo também o Marquinhos, o brasileiro Marquinhos, também o outro brasileiro, também são jogadores que de uma ou de outra maneira devem estar, né? Na Copa no Mundial 2026 e pela seleção brasileira devem representar. São jogadores que trazem mais-valia à seleção, têm uma experiência extremamente grande e acabam contribuindo bastante para aquilo que são os resultados que nós hoje em dia estamos a ver nos clubes onde os mesmos jogadores estão a atuar. Bem, falando sobre futebol, como eu disse, vamos continuando a fazer as nossas análises e desta feita nós vamos entrar exatamente no Brasil. No Brasil, as coisas estão a meio bamba, corda. Ora sim, ora não, ora sim, ora não. Ou seja, as equipas mais favoritas acabam perdendo, os menos favoritos ganham, por aí em diante. Desculpa. Faz parte do futebol, faz parte daquilo que nós estamos a assistir. Como eu disse, no futebol nós temos que aceitar a perder, não é todo momento ganhar. Bem, olhando um pouco para aquilo que foi mais ou menos final de semana no Brasil, nós tivemos alguns jogos interessantíssimos. Tivemos um Internacional que recebeu o Fluminense e ganhou 2-0. O Fluminense perdeu neste caso. Obviamente que o Fluminense, como eu tenho dito, não está 100% bom. A equipa não está 100% boa. Eu acredito que é uma fase em que está a passar, ainda não se encontraram, é como se não tivesse se encontrado tanto, né? O meio futebolístico, a forma como jogam por aí em diante, ou se calhar precisa de uma um pequeno toque no seio da própria equipa, no seio do próprio time, por aí. Então o Internacional surpreendeu de forma espetacular o Fluminense, né? E acabou perdendo por 2-0. Tivemos um outro jogo também importantíssimo, que nós era de esperar o resultado, mas como eu disse, no futebol as coisas acontecem de forma inesperada. Tivemos o próprio Flamengo. O Flamengo jogou contra o Vasco. O resultado que se esperava é que o Flamengo pudesse vencer. Primeiro, estava a jogar em casa. Segundo, com a equipa que tem aquela robustez toda, esperávamos que pudesse vencer. Mas o Vasco foi mais atrevido e conseguiu empatar 2-2. Ou seja, o Flamengo empatou em casa 2-2 com o Vasco. Uma maravilha, faz parte do futebol. Quando é assim também o futebol fica mais bonito, fica mais chamativo, dá mais emoção, dá mais credibilidade, né? Não deixarmos sempre as mesmas equipas que foram campeãs, as mesmas equipas favoritas, sempre vencer um campeonato. Não é bom assim. Quando é assim o campeonato fica mais renhido, fica mais concorrido e fica mais bonito até. Então tivemos esse resultado, Flamengo 2 e o Vasco 2. Fechamos. Tivemos um outro jogo também espetacularíssimo, que não dá para deixar para trás, que é o jogo entre o Palmeiras e Santos. O que aconteceu? Esperávamos que o Palmeiras pudesse vencer, porque o Palmeiras, primeiro, é o líder, neste caso, é o líder. Segundo, estava a jogar com o Santos, do Neymar, um Santos que não está nada bem, digamos, falando de forma geral, o Santos não está muito bom. Nós temos que reconhecer quando a equipa tem algumas dificuldades, não só porque somos adeptos, porque temos que aceitar tudo, não. Se a equipa não está bem, nós temos que reconhecer. Reconhecendo os nossos erros, reconhecendo a falha nas equipas, aí sim nós conseguimos acreditar nas coisas melhor. Então, o Palmeiras esteve sempre bem, está bem, ainda está no topo da tabela, seguindo o Flamengo também, que acabou empatando, acaba ficando ainda na segunda posição. Então o que acontece? Palmeiras empatou com o Santos 1-1. Era um jogo que se esperava que o Palmeiras pudesse vencer, mas não foi o caso e empatou. Por quê? As pessoas achavam que o Santos, uma equipa fraca, está a passar por maus momentos, está praticamente na quarta posição de baixo para cima e obviamente que as pessoas acabavam pensando que o Santos poderia perder, mas o Santos mostrou mais uma vez que é uma equipa ainda que pode se recuperar, uma equipa com uma experiência também, com alguns jogadores experientes, neste caso, jogadores de renome, e acabou conseguindo um empate 1-1 na casa do Flamengo, na casa do Palmeiras. Então,
foi um jogo também marcante. Outro jogo, se não mais ou menos espetacularíssimo, ou seja, até é espetacular demais, até é interessante como as coisas acontecem. Tivemos o Mirassol contra a Corinthians. O Mirassol jogou em casa e conseguiu surpreender de forma estúpida, digamos assim, entre aspas, o Corinthians por 2-1. E terminou o jogo, o resultado foi este. Então, é por isso que eu estava a dizer, o final de semana no Brasil foi espetacular. Tivemos surpresas, outras agradáveis, outras desagradáveis, mas foi espetacular. Então, com esse resultado todo, significa que o campeonato ainda continua a ser uma coisa muito renhida, continua a ser uma coisa muito corrida. É aquilo que eu disse, quando é assim, quando os pequenos surpreendem os mais grandes, o campeonato acaba ganhando uma forma, uma estrutura, fica assente, tem um equilíbrio. É diferente de outros campeonatos em que nós temos só uma única equipa que sempre vai ser campeã e sempre ganha. Então isto não traria nenhuma, não faz sentido, digamos assim, de forma geral. Então, quanto àquilo que eu queria trazer aqui sobre a análise do jogo, é mais ou menos isto, por aí. Só para terminar, tivemos um jogo do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo contra a equipa, já não faço ideia, o nome está-me a fugir, mas a equipa perdeu. Então, perdendo assim, praticamente ele está a 4 ou 5 pontos do segundo lugar. Significa que daqui em diante a equipa do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo, o Jorge Jesus e o João Félix devem ganhar os próximos jogos, que é para poder cimentar a liderança e ao mesmo tempo poder ser campeão. Caso contrário, com esses deslizes já no fim da temporada, provavelmente pode as coisas acontecerem, não correrem bem. Outra coisa importante também que marcou mais um momento especial aí no jogo de Al Nassr e a outra equipa, ou seja, o Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar nenhum gol, que em questões normais já nos habitou com alguns gols, já nos habitou com algumas coisinhas espetaculares, mas não foi desta, não conseguiu marcar, assim como também a equipa perdeu. Então, faz parte do jogo, é assim, mas eu tenho plena certeza que esta época o Cristiano Ronaldo poderá tornar-se campeão pela Arábia Saudita, juntamente com Jorge Jesus e João Félix. Né? Então, todos os meus queridos amigos, aqueles que me acompanham, aqueles que acompanham o meu canal com muita frequência, por favor, deixem um like, deixem um comentário, inscrevam-se. Como eu disse, já estamos a chegar na reta final do nosso campeonato, na reta final de alguns jogos a nível da Europa, a maioria praticamente da Europa, estamos a chegar na reta final e então vamos sentir saudade, mas daqui a pouco teremos o nosso Mundial aí 2026, também será um momento de muita glória, um momento de muito prazer em vê-los, em termos mais uma festa mundial. Bem, ficamos por aqui, aquele abraço e um beijo para todos vocês. Tchau!